Então vamos lá. Meu nome é Chad Chakra, para quem não me conhece, sou Channel Manager da Ubikit no Brasil, tá? Sou diretor de canal. E hoje conosco aqui nós temos o Salvador, que é o nosso suporte Level 2 da Ubiquity, e temos o Stan Parrish, que faz parte do nosso novo time da Ubiquity World Network, tá? Salvador, por favor, se apresente, pessoal. Olá, gente. Uh, that, that's all my Portuguese. I hope you're doing fine, and if you have any question, just let me know. You can ask in. I can reply in Spanish or English, Yeah, Spanish, and please. I can try a little bit of. Puedo tratar un poco también de portugués, pero no tengo muy buen portugués todavía. Tá bom, Salvador, obrigado. Hey, Stan, you want to say something? Oi, gente, tudo bem? Falo um pouquinho de português e é um prazer conhecer todos e estar aqui com os outros. Tá legal, obrigado. Pessoal, o Stan, Ok. para quem não sabe, ele faz parte do nosso novo time da Ubiquity World Network. É um trabalho que a gente vai estar realizando a partir do ano que vem aqui no Brasil, onde o Stan vai estar visitando vocês, organizando reuniões com vocês, tentando aproximar cada vez mais a Ubikit dos nossos clientes, tá? Esse é o nosso intuito com o World Network. Fiquem à vontade para fazer quaisquer perguntas se vocês quiserem, tá? O Salvador tem acesso ao quadro de perguntas, é só perguntar que ele vai responder vocês da melhor maneira possível, tá? Enquanto eu estou apresentando. Então vamos falar um pouquinho de Air Fiber, né? O que todo mundo busca em um enlace hoje no ponto a ponto hoje é basicamente distância, preço, latência e eficiência, né? Por que eficiência é muito importante hoje em dia? Porque o espectro de 5.8 está bastante poluído, certo? Como todos sabem, cada dia que passa nós temos mais produtos no mercado e cada vez mais usufruindo do espectro 5.8. Então, aquele produto que consegue, com uma quantidade menor de espectro, entregar uma maior quantidade de banda, tem uma eficiência maior. E é isso que nós focamos bastante na nossa linha de produtos Airfiber, tá? Nós lançamos a F24 em 2012 e foi um produto muito legal. Foi um produto que atendeu a demanda. Porém, é um produto de enlaces de curta distância, né? Como todos sabem. Ele gira algo em torno aí de 10 quilômetros, mas em temporais com chuva deve girar algo em torno de 4,5 km para a gente não poder perder o enlace. Foi um produto que atendeu a demanda naquela época, foi legal, só que a gente aprendeu a lição e nós vimos que o mercado realmente exigia produtos de maior distância. Foi aí então que nós lançamos o Airfiber 5, tá? Toda a nossa linha de Airfiber, pessoal, é uma linha de produtos que é 100% dedicada a uma aplicação específica. Ou seja, não é um rádio comum como um Rocket ou como qualquer outro AP do mercado. É um AP designado, projetado, construído do zero, apenas para ponta a ponto. É por isso que nós conseguimos ter desempenho e qualidade do ponta a ponto, tá? Vitor, sim, o 24 é não licenciado, tá? De fato, o 24 é não licenciado no mundo todo. A 24 GB é livre para o mundo todo. Então, o AF5 ele conta com algumas features muito legais. Ele consegue entregar 1 GB de banda em canais de 50 MHz e nós temos enlaces aí hoje de até 80, próximo a 100 km. É óbvio que isso não é o recomendado para quem está buscando grande capacidade, tá? É uma balança, pessoal. Ou você vai optar sempre por capacidade ou você vai optar sempre por distância. Então, são equivalências que não coincidem, tá? Então, ou você opta por capacidade ou você opta por alcance. Então, eu tenho uma tabelinha logo aqui à frente para mostrar para vocês qual é a relação distância-banda do Airfiber 5, tá? Então, vamos falar de algumas características do AF5. Ele é um produto recomendado para links de média e longa distância. É um produto para até 500 megas full duplex, tá, pessoal? Nós lançamos agora na nova release de firmware a opção de 1024 QAM, onde nós conseguimos alcançar até 640 megas full duplex. Mas 1024 QAM é realmente muito sensível, então é para links de curtíssima distância, eu diria 1, 2 km no máximo. Nós temos duas versões, a F5 e a F5U, que vai até 6.2 GB. Ele conta com GPS Sync, possui uma alta isolação de até 70 dB, tá? O que é extremamente importante para ter colocação num POP, ou para vocês que têm diversos pontos ponto a ponto em um POP, o AF5 com isolação de 70 dB tende a não prejudicar os outros dispositivos que estão no mesmo POP.
O alinhamento dele dispensa o uso de PC ou notebook, tá? Ele possui um visorzinho embaixo, onde ele consegue te marcar o sinal e você usa aquilo ali para alinhar. É bastante prático. Para quem realmente pergunta e gosta muito dessa pergunta em relação a PPS, PPS para o Airfiber não é um problema, tá, pessoal? O produto entrega 1 GB, 500 MB full duplex, independentemente do tamanho do pacote. PPS não é um problema, tá? E como todos os nossos produtos, é um produto PoE. Segue a tabelinha que eu falei para vocês, olha. Quem quiser depois essa tabelinha, tem inclusive no datasheet do AF5, essa tabelinha, onde a gente tem essa relação distância e capacidade. Então, como vocês podem ver aí, ó, o AF5 consegue ter a capacidade máxima dele em até 7 km. Ou seja, se você está tendo intuito, procura um enlace para 500 megas full, pessoal, o AF5 te atende até 7 km. 6, 7 km. Mais que isso, o produto já não te atende. Ele pode chegar a conseguir trabalhar em 500 megas full em 8, 9 km? Lógico que pode. Mas isso depende muito da localidade, da zona de Fresnel, do nível de ruído, enfim, inúmeros fatores que colaboram com isso. E o que eu ainda acho muito interessante é que em até 20 km nós conseguimos entregar 400 megas full e até 37, 35 km, algo próximo aí de 220 megas full. Então, se a gente parar para pensar o custo do Airfiber 5 hoje, a praticidade de instalar um produto como esse, em 35 km, ainda conseguir prover quase 600 megas, a gente pode ter certeza que ele é um excelente custo-benefício. Tá, pessoal? Lembrando que essa tabela considera a potência máxima do produto e considerando a modulação máxima em 8x. Antônio, de acordo com a tabelinha, em 55 km, nós iríamos conseguir algo próximo de 210, 220 megas. Isso te daria algo próximo de 100 megas full duplex. É só você seguir a tabela. A gente segue aqui, ó, vamos lá. A gente segue 55 km, a gente sobe até chegar na linha vermelha e confere a banda. Essa é a banda full duplex. Logo, a gente divide ela por 2 e tem a capacidade de TX mais RX, tá? Eu tenho alguns casos de sucesso que eu vou estar mostrando para vocês logo à frente. Então vamos lá, falar um pouquinho agora do AF5X, que é o produto do momento, tá, pessoal? O AF5X, ao contrário do AF5, ele não é dual MIMO, ele só é MIMO, tá? Ele não é um produto de 1 GB, ele é um produto de apenas 500 megas. Ou seja, ele é um produto que consegue te entregar teóricos 250 megas full duplex. Mas nós conseguimos implementar uma funcionalidade nele que chama Duty Cycle, onde você consegue balancear a carga de TX e RX. Ou seja, você chega a ter 75% de TX e 25% de RX. E vice-versa. É totalmente optativo, é uma escolha que fica na aba Wireless ou Avançado e você simplesmente seleciona o que você prefere. Você quer mais TX, mais RX, ou se você quer algo igualitário, TX e RX. Tá? Em relação à colocação com a F5X, é bem mais tranquilo aqui com o Airfiber, né? Você consegue determinar a antena do tamanho que você quiser. Você pode utilizar as antenas da linha Airfiber, que são antenas entre 30 e 34, entre 23 e 34 dBi. E nós temos o GPS Sync no AF5X também, para estar realizando reaproveitamento de canal. E todos os nossos produtos da linha Airfiber contam com uma baixíssima latência, algo em torno de 0,5 milissegundo o tempo todo. Marcelo, a largura do canal na tabela é considerada a largura máxima, tá? No caso da F5 são 2 canais de 50 e no caso da F5X apenas um canal de 50. Antônio, Neto, para 55 km a gente tem um case bem parecido aqui com um case real. Eu estou compartilhando com vocês daqui a pouco. Então eu trouxe uma tabelinha para a gente conseguir fazer um comparativo bem legal de todos os produtos da nossa linha F, tá? Então nós temos aqui à esquerda o F5/F5U e as frequências de operação, ou seja, o F5 opera de 5.4 a 5.9 e o F5U opera de 5.7 a 6.2. E a distância, a banda e a frequência de operação de cada um deles. Então esse é um mapinha muito legal, um resumo muito legal que a gente bolou para vocês, para quem quiser estar dando uma olhada. E aqui eu começo com alguns casos de sucesso com o AF5, tá, pessoal? Então esse é um link bem legal. Eu encontrei a foto.
Todos esses cases são compartilhados na nossa comunidade. Fiquem à vontade para compartilhar vocês também. Nós ficamos bastante felizes com isso. Nós sorteamos os melhores cases do mês, enviamos brindes e prêmios. Nós temos o nosso fórum hoje brasileiro, que é o fórum-pt, que é o fórum-pt.bnt.com.br. Vou digitar para vocês aqui. Acabei de encaminhar para vocês. E vamos ver como é que é esse enlace, pessoal. Esse enlace aí, como vocês podem ver, é um enlace de 16 km, onde o cliente tem aí, utilizando apenas 30 MHz de espectro, pessoal. Ele tem 186 de down por 87 de up. Ou seja, é muito difícil, se a gente parar para pensar, vamos imaginar o seguinte. Se a gente pegar um Rocket, ou qualquer outro produto do mercado, e a gente colocar ele em 40 MHz, ocupando 40 MHz no espectro, a gente deve conseguir algo próximo de 80, 90, 100 megas de banda, certo? Full duplex, no máximo. Com a F5, pessoal, a gente conseguiu extrair quase 300 megas utilizando apenas 30 MHz de espectro. Então é isso que eu quero que vocês foquem bastante. Nós devemos economizar o máximo de espectro possível sempre. Nunca exagerar no espectro. Ou seja, eu vejo às vezes o pessoal comprando a F5 querendo passar 50 megas de banda, 100 megas de banda e utilizando 2 canais de 50. Vamos poupar espectro, pessoal. O espectro é o nosso meio de trabalho. Quanto mais nós poupamos o espectro, melhor nós trabalhamos, melhor os nossos parceiros, concorrentes trabalham. O espectro é um meio comum. Então, esse é o meu objetivo com essas fotos, com esses cases de sucesso. Vamos economizar espectro sempre, tá legal? Tá legal, pessoal? Um outro case legal que eu peguei aqui é esse aqui de praticamente 619 metros, mas onde ele conseguiu, apenas utilizando os mesmos 30 MHz de espectro, a modulação em 1024 QAM. Ou seja, a gente saltou para 240 megas de down. Ou seja, não é praticamente impossível encontrar um produto no mercado hoje, até mesmo rádio licenciado, galera, que com 20 MHz de espectro conseguia te entregar 240 megas de banda. Tá? É muito difícil. A eficiência espectral do nosso produto é altíssima. É realmente impressionante. O Daniel não está acima do IRP do Brasil, porque o nosso IRP no nosso produto, vou até voltar aqui uma tela, que você está se referindo a ela, esse 43 dBm não é de potência, tá? Esse 43 dBm é IRP. Ou seja, se a antena tem 23 dBi, isso incide que nós temos apenas 20 dBm de potência. Então essa conta que você tem aí é sempre IRP, é potência menos antena. E esse aqui é um outro link muito legal. Existem muitas lendas e mitos, né, em relação a links em cima do mar, em cima de um lago, ou locais planos. E esse é um link de grande sucesso. Olha só, pessoal, é um link que está com 60 km, conseguindo aí na casa de 140 megas, full duplex, utilizando apenas 20 MHz de canal. Então, às vezes, você quer montar um link grande e não quer tanta banda assim, como nesse caso, 140 megas, você nem mesmo precisa de abrir 50 MHz de TX, 50 MHz de RX. Você pode simplesmente ocupar 40 MHz total no espectro e ter quase 300 megas agregado de banda. Esse aqui é um link com a F5X, onde o pessoal, inclusive, colocou o projeto pra gente. É um link de 52 km, como vocês podem ver, não tem obstrução, tá? E ele conseguiu esse resultado impressionante com a F5X, pessoal. Olha só, ele com uma slant de 30 e uma slant de 34, ele conseguiu 180 megas full duplex. É praticamente a capacidade de um rádio enlace digital em 28 MHz, tá? Com 2 canais de 28. E ele está utilizando um único canal de 50. Ou seja, de novo, em eficiência espectral, o nosso produto possui um desempenho maravilhoso, excepcional. Esse aqui é um outro link que nós temos também, que eu peguei lá na nossa comunidade, de 53 km com a F5X, onde o cliente conseguiu 200 megas de down e 68 de up, tá? Ou seja, aqui ele balanceou a carga, pessoal. Ele utilizou justamente aquilo que eu falei para vocês, o duty cycle. Ele priorizou banda de TX ao invés de banda de RX. Ou vice-versa. Fica totalmente a escolha de vocês. É 100% opcional.
Frederico, não tem barra de azimuth e não precisa de barra de azimuth, tá? O suporte do F5 já conta com um suporte de alinhamento de precisão. Você consegue trabalhar aí com bastante tranquilidade na questão do alinhamento. Cláudio, o balanceamento de carga ele não é feito. O balanceamento de carga está implícito no dispositivo. Ou seja, você tem lá o Dutch Cycle de 100%, ou seja, a sua capacidade total. E você consegue definir qual capacidade você quer TX e qual capacidade você quer RX. Ou seja, nesse exemplo que eu tenho aqui com vocês, a nossa capacidade total são 270 megas. Ele optou por manter 68 megas para 68 megas para RX e 203 megas para TX. Essa foi a opção dele. Você pode escolher o que você quiser, considerando as opções dentro de Dutch Cycle. Vamos lá, pessoal, para as perguntas e respostas. A gente dá continuidade já com o Air Max AC, que é o que eu estou bastante ansioso para estar compartilhando com vocês. Nós temos muitas novidades e eu estou apostando muito na virada da chavinha de N para AC no ano de 2016. Vamos lá, pessoal, vamos lá responder algumas perguntinhas. Cláudio, 8x, 6x é simplesmente uma sigla para modulação, tá? 64 QAM, 256 QAM. É a nomenclatura padrão que a gente utiliza hoje para modulação. Ari, então, é exatamente isso. De novo, no F5X, você tem uma opção que chama Dutch Cycle, que é onde você consegue definir o que você quer. A gente tem 100 megas de banda disponível, você consegue priorizar até 75 de TX e 25 de RX, ou vice-versa, sempre mantendo essa proporção. 3 quartos para TX e 1 quarto para RX. Zé Augusto, é uma pergunta bastante difícil de responder, mas eu acredito que com antenas de 34 dBi, você deva conseguir a capacidade máxima da F5X, tá? 500 megas, ou seja, daria algo próximo de 380 megas de down por 120 megas de up, considerando o Dutch Cycle de 75%. Antônio, a perca em chuva nunca é calculada, tá? Isso aí é realmente algo que acontece no momento. De acordo com a demodulação naquele instante, o rádio diminui a capacidade ou não. Paulo, sim, apenas no AP, tá? O slave já obedece automaticamente. Sim, o AF5X pode ser utilizado com qualquer linha, qualquer antena nossa linha de produtos. DIST 30, 34 ou qualquer outra. Sim, é tranquilo subir o slant, Yuri. Basta trocar o alimentador, o adaptador atrás. Não, esse recurso somente na linha Airfiber, Ari. Esse recurso de Dutch Cycle não existe na linha AC. Diego, nós temos uma estatística de perda de enlace, para ser sincero. O que eu posso te dizer é que o nosso RMA para produto Airfiber é extremamente baixo, tá? Eu diria, assim, bem abaixo de 0,5%. Então a confiabilidade é bem grande do produto. Mas lembre, a gente está trabalhando com um produto que é PoE, Power Over, ou seja, aterramento é mais que essencial. Não adianta nada a gente passar um caminho lá e não ter o aterramento feito da maneira correta, tá, pessoal? Vou até aproveitar para frisar essa questão do aterramento, que eu vejo muita gente comentando. E falando que aterramento, pessoal, não basta utilizar um cabo blindado, ok? Um aterramento depende de um cabo blindado, o conector blindado, o dreno devidamente instalado no conector blindado, tá? E a alimentação deste cabo, o injetor PoE, também deve estar, consequentemente, aterrado. Caso contrário, de nada adianta o aterramento. Ele vai estar ali de enfeite. Você vai ter compro um cabo caro, um conector caro, e ele não vai estar protegendo o seu dispositivo. Certo. Vamos lá, para dar continuidade então, vamos encerrar com a Airfiber. O meu intuito era realmente dar uma pincelada para vocês e revisar alguns casos bacanas de sucesso, mostrando a capacidade do produto. Mas agora a gente vai entrar no que realmente interessa hoje para a gente, que é a linha AC, ponto a ponto e ponto multiponto, que é realmente o nosso foco, tá, pessoal? Então são mais de 20 milhões de rádios Air Max instalados ao redor do mundo hoje, pessoal. Acredito que nenhuma outra empresa tem um número tão surpreendente quanto a Ubiquiti hoje. Acho que isso caracteriza bastante a nossa qualidade e a confiabilidade dos nossos produtos.
Então, eu pontuei alguns casos bacanas ao redor do mundo para a gente estar dando uma avaliada. Então, a C3 e a Tourtec, eles estão utilizando hoje o Air Max para estar entregando o serviço de internet para o Lollapalooza, tá? O British Royal Forces, eles utilizam Air Max para disponibilizar Wi-Fi em toda a área deles. Nós temos a Fasternet no Brasil hoje com mais de 20 mil usuários utilizando Air Max. Devido ao baixo custo do nosso produto, nós estamos conseguindo viabilizar acesso à internet para diversas escolas na África. E nós tivemos um aumento exponencial nos últimos 2 anos na Índia, tá, pessoal? E nós temos um provedor na Rússia que chama Inforta, que cresce 20% ano após ano, cobrindo mais de 350 cidades utilizando os nossos produtos. Então, falando um pouquinho de AC. O AC trabalha em 5 GHz. Nós temos AirPrism implementado no AC. Nós temos um range muito longo, uma gama muito variada de produtos. A gente pode estar utilizando produtos que vão de 200 metros a 30 km sem dificuldade alguma. O produto entrega até 450 megas de banda. Conta com o AirOS 7, que é um sistema maravilhoso operacional, que eu vou estar falando dele daqui a pouco. E conta com o chipset Air Max proprietário. Com certeza, a UbiKit tem a solução definitiva para AC hoje no mercado, pessoal. Eu não consigo realmente ver nenhum competidor, nenhuma empresa competindo com a gente no segmento de AC. Então, vamos falar um pouquinho dos recursos da linha AC, tá? Então, como todos vocês conhecem, a linha AC também conta com o Air Max, que é o maravilhoso protocolo TDM da Ubiquiti Networks. O que é o TDM? É o Time Division Multiplex Access, ou seja, é a multiplexação por divisão de tempo. Ao contrário do Wi-Fi, pessoal, o TDM define slots de tempo para cada usuário e atende ele naquele slot específico de tempo. Qual que é a vantagem disso? Nós evitamos a colisão de pacotes, tá? Nós aumentamos a capacidade do AP, nós inibimos a baixa da capacidade de acordo com o aumento de usuário e nós garantimos uma latência baixa. Sem o Air Max é impossível ter uma rede outdoor consolidada, pessoal. Ou qualquer outro protocolo TDM, tá? É impossível. O Wi-Fi é um protocolo praticamente morto. É um protocolo que não foi projetado para outdoor. É um protocolo projetado para indoor. Então, sempre que nós falarmos de rede outdoor, sempre que nós falarmos de rede de alta capacidade, com baixa latência e alta disponibilidade, nós estamos falando de Air Max. Tá legal? Então, o que a gente traz de novidade na linha AC? Na linha AC, pessoal, nós não contamos mais com o chipset de outro fabricante, tá? Nos produtos anteriores, nós utilizávamos produtos com chipset Atheros e hoje nós fabricamos o nosso próprio chipset. Qual que é a vantagem disso? A gigantesca vantagem disso é que, além de termos acesso ao RAW, né, que é o baixo nível do produto, do Custom Silicon, a gente ainda consegue ter um altíssimo desempenho de processamento e consegue aumentar ainda mais o tempo de resposta em cima do nosso protocolo Air Max. Para dar uma ideia para vocês, o Air Max hoje, dentro da linha AC, ele é pelo menos de 4 a 5 vezes mais rápido que nas linhas anteriores, justamente devido ao nosso chipset. Antes nós éramos presos à questão de PPS, que era a limitação do chipset, algo próximo de 12, 13 mil PPS por segundo. E hoje nós não temos limitações no quesito PPS mais, com o nosso novo chipset. Tá? Em alguns testes, nós chegamos a ter até 60 mil pacotes por segundo processados utilizando o nosso AP. Então, além de trazer o novo chipset, nós trouxemos novas antenas para vocês, pessoal. Ou seja, a UbiKit não pensou em simplesmente ter uma linha de produtos, retirar aquele chipset N e colocar um chipset AC. Não é assim que nós vislumbramos o mercado. A AC é realmente mais complicado de trabalhar, é mais sensível, você precisa de mais sinal para conseguir operar. Então, se nós não trouxermos para vocês toda uma solução, um conjunto de soluções, é praticamente impossível migrar de N para AC. Ou até mesmo montar uma nova célula somente em AC. É praticamente impossível, pessoal. Então, vocês realmente precisam de todos esses produtos que eu estou mencionando para vocês. Do Rocket, com o nosso chipset proprietário, das novas setoriais, AC que contam com a maior isolação lateral, uma melhor relação frente-costas, um feixe mais estreito, tá? E um melhor ganho. Ou seja, hoje em AC nós lançamos as nossas novas duas antenas, que é a Dish, que é a nova setorial 60 graus com 21 dBi de ganho e 45 graus com 22 dBi de ganho. Ou seja, um POP com 360, cobrindo 360 graus, teria 6 antenas do modelo de 21 ou 8 antenas do modelo 22.
Já no quesito setorial, nós lançamos a nossa Dish 31AC, que é uma Dish que conta com isolação, ou seja, ela é uma antena mais funda e ela conta com uma blindagem maior. Não, somente nós não lançamos nenhuma CPE com AirPrism ainda, Frederico, tá? Vou estar falando disso daqui a pouco. Então, falando agora do AirPrism, que é o grande campeão, que é a grande sacada da UBNT na nova linha AC. O que acontece? Nós descobrimos que hoje o chipset Ather, os chipsets comuns, ele não consegue realmente interpretar o canal, ou seja, até mesmo canais adjacentes interferem nele. Então a gente passou a entender que é necessário realmente ter o AirPrism para estar colocando essa isolação, essa adjacência, tá? O que o AirPrism faz, pessoal? O AirPrism corta, isola de 20 a 30 dB os canais adjacentes, tá, pessoal? Como que isso funciona? Ou seja, eu tenho um canal 1 e o canal 6, certo? Teoricamente, eles são canais adjacentes. Mas o finalzinho do canal 5, o comecinho do canal 2, interferem no canal 1 e o 6. Ou seja, com o AirPrism, eu garanto quase 30 dB de isolação entre o canal 1 e o canal 6. E, consequentemente, entre o canal 6 e o canal 11. Tá, pessoal? E em 5.8, a quantidade de canais isolados é maior ainda. Então, vamos falar um pouquinho agora dos recursos de software da nossa linha AC, tá? Nós lançamos o iOS 7, é um sistema operacional todo feito e elaborado em HTML5. É a nova geração de software nos nossos novos produtos do UbiKit. É um software super versátil. Ele vem integrado em todos os produtos da linha Air Max. Nós já estamos trabalhando no iOS 8, que vai ser o nosso novo software que vai interoperar com a linha N. Nós já está na versão beta 3, acredito que dentro de um mês ou dois nós já tenhamos alguma versão oficial para vocês, um release estável. Então, o que acontece? Vamos falar um pouquinho dos recursos que nós temos nesse software do iOS 7. No iOS 7, nós temos praticamente tudo que vocês precisam para conseguir fazer o troubleshoot da rede de vocês. Ou seja, eu conto com um rádio dedicado, tem um chipset dedicado, pessoal, só para avaliar o espectro constantemente para vocês. Ou seja, nós temos o chipset de operação e nós temos um chipset em paralelo que a única funcionalidade dele é unicamente e exclusivamente monitorar o espectro para vocês. Com isso, nós conseguimos ter noção do nosso ruído, o ruído de verdade, tá? Que é um ruído mais interferência, aquele piso ruído que nós conseguimos ver nos nossos APs hoje, é um número calculado, é um número métrico, é um número que não representa, não condiz com a realidade do espectro naquele momento, tá? A gente consegue estar avaliando a constelação do diagrama, a gente consegue ver a modulação naquele momento, se a gente tem ruído, se a gente não tem ruído. A gente consegue ver a capacidade do nosso AP naquele instante, naquele momento. Então, a gente consegue ver CNR, CINR, enfim, tudo que vocês precisam para definir se o AP de vocês está operando com qualidade ou não, nós conseguimos integrar para vocês na nossa nova linha AC. Então, o que acontece? E esse novo chipset que eu falei para vocês, que é esse logo aí à esquerda, que vocês conseguem estar visualizando na foto, à direita, desculpem, ele também serve para fazer a ação de AirView. Ou seja, o que acontece? Vocês conseguem ter o AP trabalhando e ao mesmo tempo ouvindo o espectro. Ou seja, vocês conseguem tomar medidas e ações naquele momento, naquele instante. Você consegue definir canal 36 tá mais vivo que o canal 48. Então você vai lá e simplesmente troca de canal. Vocês conseguem visualizar se um ponto a ponto de vocês está interferindo num POP. Vocês conseguem visualizar se algum concorrente de vocês está interoperando em algum outro canal. Enfim, diversas funcionalidades. Tudo que o analisador de espectro traz, a gente consegue ir com o AirView. E o mais legal, na linha AC você não precisa parar a transmissão para ouvir, devido ao fato de nós termos dois rádios. Ou seja, você continua operando e transmitindo, e em paralelo, ouvindo e avaliando o espectro. A gente conta com ferramentas de diagnóstico maravilhosas que eu acho que todo mundo precisou, todo mundo sempre pediu. Para nós que trabalhamos com PoE, pessoal, é necessário saber a qualidade do cabo, pois ele é o encarregado de estar repassando a transmissão elétrica, certo?
Então, na linha AC, nós temos uma opção de teste de cabo, ou seja, você consegue diagnosticar o cabo, ele testa os 4 pares, os 8 fios, e verifica em qual deles existe uma falha. Se houve uma falha na clipagem, se houve uma falha na montagem do cabo, se o clipe é de má qualidade, enfim. Vocês conseguem diagnosticar se o cabo é ou não um problema. Nós implementamos um teste de velocidade muito legal para vocês também, onde vocês conseguem ter noção real da banda, da capacidade real naquele momento. Nós implementamos a questão de ping, e vocês conseguem realmente pingar e ver a latência no enlace, ao invés de testar o meio, o começo e o fim da rede, tá, pessoal? Para garantir que o enlace não é o problema. Diversos recursos muito legais. Jorge, o teste é sempre feito em um DP, tá? Teste em TCP não faz muito sentido no AP, porque ele ocupa mais processador do que testa realmente a capacidade de banda. Então, basicamente, dá na mesma hoje. Se você tiver 2 dispositivos nas pontas com capacidade de processamento para teste TCP ou UDP, a probabilidade do resultado ser muito igualitário, muito parecido, é grande, tá? Então, isso aí de TCP e UDP é meio que... não dá muita moral para isso, é mais pela capacidade de processamento. Então, um AP está trabalhando e ainda assim gerar banda em TCP realmente consome muito a CPU. Então, em 90% dos casos, a banda é gerada em UDP. Caso você queira um teste em TCP, você precisa colocar um dispositivo de um lado ou de outro, ou um computador de um lado ou de outro e realizar esse teste. Jean Charles, acho que é praticamente impossível conseguir ter esse aterramento do cabo, amigo. Mas, enfim, eu vou estar conversando com a engenharia. Não, Marcelo, a temperatura alta dos nossos equipamentos é totalmente comum, sob controle, tá? Esses chipsets trabalham aí até 65, 75 graus Celsius, sem problema algum. Então, vamos ao comparativo de modelos dos Rockets, tá, pessoal? Então, o que acontece? Hoje nós temos a linha de Rocket AC Lite, Rocket AC PTP e ponto multiponto. Qual que é a grande diferença entre eles, pessoal? O Rocket 5 AC Lite, ele tem o mesmo desempenho do Rocket 5 AC PTP e PTMP, só que o PTP e o PTMP contam com Air Prism, tá? Então, R5AC e R5AC PTP contam com Air Prism. Rocket 5 AC Lite não conta com Air Prism. A princípio, o PTP fazia só ponto a ponto e o PTP-MP fazia somente ponto multiponto. Após a nova release de firmware, nós quebramos isso aí, tá, pessoal? Então, hoje, qualquer um dos 3 produtos fazem ponto a ponto e ponto multiponto. A diferença entre o 5AC PTP e o ponto multiponto é que o Air Prism é calibrado para frequências diferentes. O ponto a ponto é calibrado para frequências finais, entre 5.6 e 5.8, e o ponto multiponto é calibrado para frequências medianas, que geralmente é a frequência que a gente interopera para ponto multiponto, entre 5.4 e 5.7. Tá? Em relação às antenas, nós temos a de 31AC, que possui 31 dBi de ganho, a de 2160 com 21 e a 2245 com 22. Ari, acredito que sim. Eu estou gravando, eu vou estar upando esse vídeo para vocês poderem assistir mais tarde. Anderson, tem proteção anti-surto? Sim, já são 4.000 volts de proteção. Então, vamos falar um pouquinho desse Rocket que não estava listado logo ali acima, que é o produto do mercado, pessoal. Esse é o novo Rocket AC Prism, galera. É o melhor Rocket que nós temos disponível hoje no mercado. Tá? Deve estar chegando em breve aqui no Brasil para todos nós podermos usufruir desse grande produto. Tá? Ele conta com GPS Sync. Nós estamos terminando a implementação do GPS Sync em breve, tá, pessoal? Ele conta com uma blindagem MI Shielding, ou seja, o case dele é metálico, já possui uma alta isolação contra RF. Ele possui o circuito de Air Prism que a gente acabou de falar. Só que o circuito de Air Prism do Rocket 5AC Prism é o mais evoluído de todos. Ele conta com uma isolação de adjacência entre 5.1 e 5.8. Ele é full band, tá, pessoal? Então, para ponto multiponto, não existe produto, ou até mesmo ponto a ponto, não existe produto igual o Rocket 5AC Prism. Ele é definitivamente a solução definitiva para quem quer operar em AC. Todos os nossos produtos, de modo geral, Arthur, eles trabalham com 21 dBm na modulação máxima, 256 QAM. Não, Frederico. Prism é só uma nomenclatura, é um dispositivo físico que diminui a isolação. Ou seja, você geralmente não precisa dessa isolação no cliente, porque o cliente sempre comunica com um único AP. A gente precisa dessa isolação do Air Prism no AP que está comunicando com diversos outros equipamentos. Então, o interessante é sempre ter o Air Prism no AP.
No cliente, na grande maioria das vezes, é desnecessário. Arthur, em miliwatts, 20 dBm são 100 miliwatts, tá? A cada 3 dBm você dobra, ou seja, 23.200 e 26.400 miliwatts. Mas para operar na modulação máxima 256 QAM, 21 dBm, daria 126 miliwatts, se não me engano. Ari, o WireFiber 5X é um produto que é somente ponto a ponto. O Rocket 5AC Prism é para você montar a sua célula ponto-multiponto com ele, tá? São situações diferentes. Ou seja, é um ponto a ponto e ponto multiponto. Agora, em relação a comparar um F5X com um Rocket 5AC Prism para ponto a ponto, com certeza a F5X é um produto melhor. Por quê? Porque ele possui uma maior eficiência espectral. A capacidade de banda, o throughput do F5X é maior que o Rocket 5AC Prism. A Islam, não. O PTP Lite não possui AirPrism, tá? O PTP Lite ele é simplesmente um produto já com toda a tecnologia assim envolvida, iOS 7, chipset proprietário, enfim, todas essas features menos o AirPrism. Vamos para outra pergunta aqui. Quantos megas consigo com Rocket AC Lite com antena de 34 dBi e 35 km? Ricardo, nós temos casos de 200 e poucos megas nessa distância. A pergunta do Arthur Bueno. Ele vai interoperar com N? Sim. Nós estamos trabalhando, pessoal, já na interoperabilidade de AC com N. Tá? Basta estar atualizando o firmware de vocês, da sua linha AC para a versão 8 e da linha N para a versão 6. Eu tenho um caso muito legal de sucesso de interoperabilidade logo ali à frente e eu vou estar compartilhando com vocês. Sandro, não possui. A F5X é um produto que opera em um único canal, 50 MHz, tá? Quando você configura o Duty Cycle, dentro daqueles 50 MHz, ele subdivide o espaço alocado para TX e o espaço alocado para RX. Mas você não tem a opção de escolher TX e RX como na F5, porque ele é um único rádio. Rafael, em 19 km você não consegue mais de 120 MB, existem diversos fatores que podem estar te prejudicando, amigo. Pode ser interferência, que é o principal fator dele, talvez Fresnel, enfim, diversos motivos pelo qual você não está conseguindo atingir uma capacidade mais alta. Talvez tenta colocar uma antena como a DISH31AC, ou as slants de 34, ou uma slant de 30 com a Isobin, consiga te ajudar. Uma pergunta do Anderson Martins. Como faria para instalar um rádio AC nas Rockets Dish Mimo? Sem problema, Anderson. É o mesmo rádio do Rocket, tá? Você vai chegar lá, desenroscar os conectores e enroscar no AC. É bem simples. Vejam, antena, pessoal, é elemento passivo. Rádio é elemento ativo. São coisas que não são produtos isolados. Ou seja, uma antena de 5 GB funciona com qualquer produto de 5 GB. Tecnologias N, AC, B, GN são tecnologias ativas, ou seja, um rádio N não comunica com rádio B, tá? Ou seja, são coisas distintas. Você pode utilizar toda e qualquer antena de 5 GB com toda e qualquer rádio 5 GB. Anderson, não, a C não é 3x3, amigo, são somente 2x2. O terceiro conector que você consegue visualizar ali é para GPS. Sim, vamos lá, muita gente está perguntando da questão CPE-N. Então o que acontece, pessoal? Já vou até adiantar um pouco desse assunto. Hoje, todos vocês, e a grande maioria, como eu disse, foram mais de 20 milhões de dispositivos Airmags já vendidos no mundo. A quantidade de produtos N no mercado é gigantesca. Não faria sentido a gente lançar um produto AC e exigir que vocês montassem um POP ou uma célula somente em AC. É o ideal, tá, pessoal? Seria a solução ideal, é o mais correto a se fazer, porém é o mais expedioso. Então nós lançamos os novos firmwares, onde a linha AC vai interoperar com a linha N, tá? Eu vou fazer um webinar em janeiro, focado somente nessa interoperação, para explicar um pouquinho mais para vocês. Ou seja, você vai poder ter um AP AC, atualiza todos os seus clientes N,
os seus clientes N vão comunicar com esse AP AC e você consegue passar a adicionar clientes AC naquele mesmo POP, tá? Qual que é o grande tchan dessa questão? Nós conseguimos, trocando o Rocket comum pelo Rocket AC, nós conseguimos aumentar o desempenho das células N em 25 a 30%. Ou seja, você tem um certo throughput hoje com a sua célula N. Você coloca o AC lá no lugar, você ganha um bump. Naquele mesmo instante, você ganha um bump. Estou saturado em 25, 30 megas. Coloquei o AC, já consigo passar na casa aí de 40 megas com o mesmo dispositivo. A única coisa que eu troquei foi o AP. Tá legal, pessoal? Então a gente conseguiu alcançar esse nível com os novos produtos AC. Yuri, o Rocket M5 GPS é um produto que não conseguiu performar bem como nós esperávamos, tá? Houve uma limitação no chipset, então o GPS 5 do Rocket M5 não opera como devido. Ao contrário do GPS 5 no AirPrism. Marcelo, com certeza, de alguma forma ou outra, os clientes N prejudicam a célula em AC. Mas nós conseguimos diminuir isso drasticamente, esse impacto, com o novo software iOS 8, tá? Eu tenho um caso muito legal que eu vou compartilhar com vocês logo em seguida. Nas novas firmwares, o Compliance Test vai ser liberado? A pergunta do Anderson Costa, pessoal, perguntando se o Compliance vai ser liberado. Os equipamentos... Tá legal. Anderson, veja, a gente nunca... o Compliance Test não vem mais nativo no firmware, mas você pode pedir sempre para suporte@ubnt.com, tá? Ou seja, você envia um firmware, um e-mail em inglês informando que você mora no Brasil, solicitando o firmware, que nós liberamos o firmware Compliance Test para vocês. E aí você pode estar utilizando todos os canais disponíveis. Cláudio, os clientes N conectados no APAC só vai ter melhora, nunca uma degradação de qualidade, tá? Ou seja, o que a gente espera entregar para vocês é, vocês têm um POP, uma célula em N, vocês atualizam essa célula, trocam um AP e pronto. Vocês ganharam 25 a 30% a mais de desempenho, somente pela troca de AC. E você passa a ter a opção de adicionar clientes em AC também. Já tem para AC, o José Adriano. Basta solicitar via suporte, tá? O pessoal te encaminha sim, pode ter certeza. Sim, Ricardo, uma mudança extremamente drástica. Nós temos empresas hoje nos Estados Unidos entregando 60, 70 megas utilizando a AC para ponto, multiponto. E Leandro Santos perguntou se o AC dá mais interferência. Leandro, não existe isso de ter mais interferência em AC, tá? Bem pelo contrário. Todos os nossos produtos em AC, eles foram projetados para serem menos suscetíveis à interferência. O que acontece no AC é, você precisa de mais sinal para ter capacidade. Porque para atingir níveis mais altos de modulação, obrigatoriamente você precisa de mais sinal. Jorge, não precisa de tanta isolação, não. O próprio Rocket AC Prism, o Air Prism, vai fazer essa funcionalidade de isolação para você. Ele vai trazer isso para a gente. Porque, veja, você tem um espectro de 5 GB, vamos considerar de 5.4 e 5.8, são 400 MHz de espectro. Você está utilizando apenas 20 MHz naquele espectro, certo? Todo e qualquer canal, do começo ao fim daqueles 20 MHz que você está utilizando, o Air Prism corta para você. Você deixa de ouvir todo aquele restante de ruído que a gente escuta hoje nos APs comuns. Com o Air Prism a gente consegue isolar isso em até 30 dB. É muita isolação, pessoal. Legal, vamos lá, pessoal, vamos dar sequência aqui então. Yuri, a questão de slot de tempo para download e upload é a funcionalidade do Air Max e não do GPS, tá? São coisas diferentes. O GPS sim que é responsável por sincronizar os APs para que eles transmitam e recebam naquela frequência ao mesmo tempo, evitando assim a colisão e evitando assim a não utilização daquela mesma frequência. São coisas diferentes. Vamos lá, pessoal, então, da continuidade. Falando agora um pouquinho das CPEs que nós temos no mercado atualmente. Atualmente nós dispomos de 3 modelos
de CPE-AC, tá? Que é a NB 5AC19, a 5AC500 e a 5AC620. Nós lançamos as AC ISO 300 e 400 agora também, para quem tiver interesse, mas o foco mais é para curtos ponto a ponto, tá? Geralmente não tem muita necessidade de usar uma ISO BIM, uma Power BIM ISO no cliente, tá? Uma Power BIM comum já é de grande valia. Já consegue te entregar o resultado esperado. Vou mostrar logo em seguida, Priscila, alguns casos de sucesso. Então, esse produtinho aqui, pessoal, é o produto que a gente lançou agora em outubro no Unext em Las Vegas, tá? Eu acredito que vai ser o nosso carro-chefe. Eu tô apostando muito nesse produto. Eu acredito que esse vai ser o produto mais vendido de 2016, tá, pessoal? Vou explicar um pouquinho para vocês o porquê que o Light Beam é tão maravilhoso e tão bacana, pessoal. Vamos lá. Hoje o AirGrid, ele é um produto com 23 dBi de ganho, ou Light Beam M5, mas ele é um produto CISO, ou seja, ele é um produto 1 por 1, tá? Ele não é um produto MIMO. No Light Beam AC, nós conseguimos entregar os mesmos 23 dBi de ganho, ou seja, é praticamente uma Power Beam 300 ou a antiga Nanobrid de 22, tá? 23 dBi, só que ele é AC, pessoal, e ele é cliente. E o mais bacana ainda vem agora para vocês a notícia maravilhosa. Ele vai ser vendido quase no preço de AirGrid. A diferença de valor entre o Light Beam AC e o AirGrid, eu acredito que vai ser algo em torno de R$15 apenas. Ou seja, pessoal, a gente está com a faca e o queijo na mão para virar de tecnologia. A gente está com tudo na mão. A gente só precisa correr atrás agora. Ou seja, a gente atualiza os APs para a versão 6, coloca um Rocket 5 AC Prism no POP e coloca esse Light Beam AC lá no cliente. Galera, não precisa de mais nada. A gente já está operando em AC, a gente já está conseguindo entregar 20, 30, 40, 50 megas de banda para os nossos usuários. É simplesmente fantástico. Não, Alex, você não entendeu. Eu disse o seguinte, que a diferença de valores entre o Light Beam comum, que o AirGrid comum e o Light Beam AC é de apenas 15, 20 reais. Tá? Ou seja, se o AirGrid está sendo comercializado a 300 reais hoje, o Light Beam AC vai ser comercializado a 320 reais. Ou seja, não faz sentido continuar comprando AirGrid, sendo que eu posso ter o Light Beam AC. A única coisa que vocês precisam fazer é atualizar os clientes de vocês para AirOS 6 e colocar um AP com iOS 8. Isso, Henrique. 20, 30, 40 megas por cliente. Jailton, os primeiros lotes de Light Beam AC devem começar a sair no fim do ano. Tá? Provavelmente no começo do ano que vem. Primeira quinzena do ano que vem, a gente deve começar a ser despachado dos primeiros lotes de Light Beam AC. A expectativa de chegada no Brasil é março do ano que vem. Maxivani perguntou, pessoal, comprei 10 Light Beam, só tem a opção AN. Veja, nós temos duas versões de Light Beam. O Light Beam 5, M5, que você está comprando hoje, e o Light Beam 5AC. O Light Beam 5AC ainda não chegou no mercado. O Light Beam 5 ele é CISO N, o Light Beam 5AC ele é AC MIMO, 2x2. Wesley, vai gerar AC em relação... O Wesley fez uma pergunta muito pertinente, pessoal. Ó, vai gerar incompatibilidade de AC para N? Vai sim. Ou seja, se você tiver um AP N, você não consegue instalar um Light Beam AC lá. O Light Beam AC vai operar somente com AP AC no momento, tá? Outra coisa, pessoal, o Air Max é travado em toda a linha de produtos AC. Não faz sentido nenhum ter todo esse trabalho, enfim, e não ter o Air Max funcionando. Sem o Air Max é vital para que vocês consigam operar corretamente. O César fez uma pergunta bastante legal, pessoal. Há uma relação de quantos clientes um Rocket Prism pode atender em questão de processamento e banda? Olha, César, o que eu posso te dizer é o seguinte. O que nós estamos vendo hoje em relação aos APs AC é uma capacidade geral de aproximadamente 100 megas. Ou seja, cada AP AC você vai ter algo próximo de 100 megas para poder estar distribuindo. Ou seja, uma célula com 4 APs, você chega a ter até 400 megas de throughput em um POP só.
Ó, pergunta do Ronaldo. Sim, Ronaldo. Clientes que usam N desconectariam ao APAC? Sim. Já expliquei isso e vou falar mais uma vez. Para o cliente N interoperar com o Access Point AC, basta atualizar a versão de firmware do cliente para a versão do iOS 6 e atualizar a firmware do AP para o iOS 8. Aí você passa a ter interoperabilidade entre o APAC e o cliente N. O Hilberto perguntou, o Air Max pode ser desabilitado dos equipamentos da linha AC? Não pode, Hilberto. Os equipamentos da linha AC funcionam com Air Max nativo. Não existe a opção de desativar. Legal, vamos dar continuidade, pessoal. Então, preparei para vocês aqui agora um demo, tá? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de montar um link AC ou ver um equipamento AC operando, tá? Então, eu organizei um live demo para vocês aqui, que é um enlace curto de quase 2 km, feito com as PowerBridge AC, tá, pessoal? PowerBeam AC. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, só um minutinho. Vamos lá, pessoal. Então, esse aqui que vocês estão vendo na frente de vocês é um PowerBeam AC 620 operando nesse exato momento, pessoal. Tá? Isso aqui é live. Eu atualizei ele hoje. Ele estava com a release mais antiga, atualizei para a release mais nova, hoje mais cedo. Então, algumas coisas muito importantes que eu quero mostrar para vocês aqui. O que acontece? Primeiro, todo mundo está conseguindo ver minha tela? Todo mundo está conseguindo visualizar, né? Legal. Então, o que acontece, pessoal? Esse aqui é um PowerBeam AC 620, ou seja, com 29 dBi de ganho, e em um enlace de 1.7 km. A gente está com menos 43 de sinal, mais ou menos, e a nossa capacidade de throughput nesse AP, nesse momento, é essa aqui, de transmissão 166 e de RX 142. O que é muito legal, pessoal? Na nossa nova linha AC, como eu disse para vocês conseguem ver a constelação live, ou seja, ao vivo. Naquele instante, a constelação mudando. Ou seja, aqui a gente está conseguindo ver que a modulação está variando. Olha só, pessoal. Ela vai e volta, vai e volta. Então, o que acontece? Vocês podem perceber que em 8x, que é 256 QAM, que é essa constelação maior aqui, eu tenho espúrio, eu tenho ruído. Ou seja, eu não tenho sinal suficiente para conseguir modular em 8x. E já em 6x, eu tenho uma modulação muito limpa, muito clara, tá vendo? Sem problema algum. Mas como eu estou com modulação automática, o AP sempre vai tentar modular para cima na modulação máxima. Um outro dado muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte. Hoje em dia, na hora que a gente monta um AP, na hora que vocês instalam um AP, nós só temos acesso a essa informação aqui, ó, noise floor, menos 9.1. Nós não temos acesso a outras informações. Ou seja, você simplesmente acha que o seu piso ruído é menos 9.1 e está tudo certo. Com a linha C da VidaWare-V, ao chipset dedicado, eu consigo ter uma noção real da interferência naquele ambiente. Ou seja, olha só que interessante. Eu tenho menos 21 de noise floor e ali, junto com a interferência, só chega a menos 7.3. Ou seja, menos 7.3 é um espectro muito, muito poluído, pessoal. Ou seja, operar num ambiente desse e conseguir alta capacidade sem ter muito sinal é praticamente um suicídio, tá, pessoal? Então, uma receitinha de bolo, para todo mundo ter uma ideia básica de qual sinal você precisa ter em um ambiente, é a seguinte. Se eu tenho menos 7.3 naquele ambiente, eu preciso de menos 7.3 mais 30 para conseguir operar. Ou seja, menos 7.3 mais 30, menos 43. Eu estou em cima da risca aqui, pessoal, para conseguir operar bem. Ou seja, se eu tivesse aqui um interferência mais noise de menos 92, por exemplo, eu estaria modulado em 8x com muita tranquilidade. E o meu CINR,
que é esse carinha aqui, que é basicamente essa conta que eu acabei de fazer para vocês, estaria mais alto. Então, na linha AC, sempre se atentem a esse CINR aqui, pessoal. Se ele estiver acima de 30, é porque o enlace de vocês está legal. Se ele estiver abaixo de 30, é porque a gente precisa procurar um canal melhor ou precisa aumentar o ganho da antena. O AirView trabalha em todo e qualquer... O Frederico perguntou se o AirView dedicado trabalha em ponto multiponto ou só ponto a ponto. O AirView trabalha em todo e qualquer produto da linha C, independente do modo de operação, se é ponto a ponto ou se é ponto multiponto, tá? Inclusive, pessoal, já vou fazer vou continuar falando mais um pouquinho para vocês aqui, vamos lá. Então aqui eu tenho a capacidade do meu AP, que é algo em torno de 150 megas, e eu consigo visualizar o throughput naquele momento. E como vocês podem ver, é um ponto a ponto passando entre 30 e 45 megas de throughput. Essa célula aqui, pessoal, é um ponto a ponto que leva para uma célula multiponto com 6 setoriais, tá? O Ronaldo pediu para me repetir a parte do CNR. Vamos lá, Ronaldo, vou repetir para vocês. A conta que a gente tem que fazer é a seguinte. O noise floor é o noise que o chipset detecta por padrão, mas não é o noise real, tá? Porque o noise, não, o chipset, quando a gente trabalhava da maneira antiga, sem o chipset dedicado, a gente não conseguia calcular a quantidade de interferência naquele ambiente. Então a gente não conseguia saber a capacidade real do enlace. Ou seja, é por isso que às vezes você tinha um enlace, digamos, com menos 60, menos 65, e ele não estava passando banda. Por quê? Porque o ruído, o noise naquele lugar, não era menos 90. Era, por exemplo, menos 72, menos 74, da mesma maneira que eu tenho aqui. Ou seja, se eu fizer um ponto a ponto nesse ambiente que tem menos 72 de ruído e eu tiver menos 60 de sinal, o meu enlace vai ficar horrível. Não vai ser um enlace qualitativo, entendeu? A diferença da interferência para o seu sinal tem que ser geralmente de 30. Ou seja, 40 mais 30, 70. Então, o meu sinal ruído está 70, menos 30, menos 40. Esse é o sinal que eu preciso alcançar para ter qualidade. Rafael, a gente não precisa nem de calculadora. É muito simples. Basta avaliar o CINR. Se o CINR estiver acima de 30, é porque o enlace está legal. Se o CINR estiver abaixo de 30, é porque o enlace precisa de melhorias. Tá? É por isso que a gente colocou esse CINR aqui para vocês. E ele é live, tá? Ou seja, ele muda constantemente. O tempo todo mudando. Então, vamos dar uma olhadinha aqui agora no AirView, que é a ferramenta, que é uma das ferramentas mais legais que a Ubikit tem. Vamos aguardar um pouquinho, ele está capturando os dados. Olha só, pessoal, que espectro bonito, mas praticamente impossível de se operar. Como vocês podem ver aqui, praticamente todos os canais entre 5100 e 5800, todos eles estão utilizados, tá? Isso acontece porque a região onde está instalado esse POP aí, eles possuem, se não me engano, são 3 torres uma lado a lado, todas elas possuem pelo menos 4, entre 4 e 6 setoriais, então vai ser realmente um pouco complicado conseguir um canal livre nessa localidade, tá, pessoal? Então, isso aqui é para vocês terem uma ideia. Então, se fosse para a gente escolher um canal para estar utilizando como ponto a ponto aqui hoje, nós escolheríamos o canal mais próximo de menos 120, que seria o canal nessa faixa aqui, ó, entre 5.840 e 5.900. Como a Anatel nos autoriza a trabalhar somente até 5.850, a gente teria que escolher um canal mais abaixo. Esse em específico está operando em 5.200, se eu não me engano. Alex, sim, todo equipamento AC faz AirView sem derrubar o enlace, tá? Justamente porque ele possui 2 chipsets, um para a transmissão e um unicamente, exclusivamente dedicado a estar avaliando o espectro. O range de frequência de todo produto AC é de 5.1 a 5.8. Sim, Alex, esse enlace está instalado no Brasil. Eu estou acessando ele local, pessoal. Olha só, 10, 10, 21. É o enlace local nosso aqui. É PTP, Sandro. Ele é um ponto a ponto Powerbeam AC 620.
Arthur, basta enviar um firmware para o suporte e solicitar o compliance test. O compliance test ele abre todos os canais, menos para os equipamentos PTP e PTP-NP, porque o Rocket 5AC PTP e PTP-NP eles operam somente nas frequências calibradas na cavidade do AirPrism, tá? Ele não opera no range todo. Muito legal, né, pessoal? Espero que vocês gostem e espero que vocês utilizem. Isso é o mais importante. Realmente conseguir utilizar e determinar qual é o melhor canal para vocês estarem operando, tá? E tudo isso com a versatilidade de nem mesmo atrapalhar a sua atual operação. Então vamos lá, vamos fazer um outro teste aqui legal, pessoal. Vamos fazer o teste de cabo, tá? Que é um teste que também é bacana. Ou seja, a gente vamos testar aqui. Ah, tá bom. Nesse caso aqui eu teria que derrubar o dispositivo por alguns minutos. Mas como esse é um AP em operação, pessoal, não vou poder fazer isso, tá? Mas na última leitura do teste, ele me entregou os números aqui, olha só. 29, 30, 30 e 30. Ou seja, 30 é o sinal máximo do cabo. Quer dizer que esse cabo está perfeito. Eu não tenho problema nenhum de cabo. E ele tem aproximadamente 28 metros. E vamos para o teste que todo mundo quer, né? Todo mundo mais espera. Deixa eu fazer ele aqui do lado do AP. Que é o teste de banda. Que é o speed test. Certo? Vamos lá, pessoal. Olha só. Certo? Vamos fazer um teste só de transmissão. Hoje em dia, pessoal, eu não gosto muito... Eu vou fazer um teste duplex para vocês, com toda certeza, mas eu não gosto muito de testes duplex, porque realmente não condiz com a realidade, tá? Ou seja, nesse AP, por exemplo, a gente tem 40 megas de down por 4 megas de upload. Ou seja, o que a gente realmente precisa, na maioria das vezes, é em um sentido só, a capacidade de banda. Então, vamos ver qual é a nossa capacidade em TX aqui agora nesse enlace. Como vocês podem ver, ó, de acordo com o dispositivo, a gente tem uma capacidade aproximada de 140 megas de RX e 170 megas de TX. Vamos testar o nosso TX aqui, olha só. Transmite. Vamos lá, vamos dar um start. Vamos ver o que acontece. Eu vou habilitar o throughput aqui para a gente conseguir ver o que acontece com o throughput durante o teste. Olha só, pessoal. Vocês podem ver, vocês podem notar que a capacidade de entrega está muito próxima do gráfico. O gráfico mencionou 170 megas e nós estamos conseguindo algo próximo de 140, 150 megas de banda. Ou seja, aquele gráfico de capacidade realmente é algo que você pode confiar, tá? O que tiver escrito na capacidade, na grande maioria das vezes, o seu enlace vai estar interoperando quase naquela capacidade ali. E eu vou fazer um teste duplex agora para vocês, que eu acho que todo mundo está bastante curioso para ver como é que funcionaria um teste full duplex no dispositivo TDD. Arthur Bueno, veja, esse meu enlace, esse enlace nosso aqui está apenas com 20 MHz de ocupação espectral. Eu não abri nem para 40, nem 50, nem 80. Ou seja, eu estou ocupando o mínimo de espectro possível. É isso que eu sempre digo para vocês. Utilizem o mínimo de espectro possível. Ou seja, se eu preciso de apenas 40, 50 megas, não existe um motivo para mim estar utilizando mais espectro do que isso, tá? Então vamos economizar espectro sempre, pessoal. Sempre, sempre, sempre. Nunca exagere em espectro, tá? Em AC, para vocês terem uma ideia, com 10 MHz, vocês conseguem algo próximo de 50, 60 MHz de throughput, pessoal. É muita banda para uma ocupação de 10. Então, o futuro não é canais largos de 80, 160 MHz, como foi a ideologia do AC no passado. O futuro é eficiência espectral. Na quantidade muito pequena de espectro, conseguir um máximo de banda. Esse é o futuro, tá? E como vocês podem ver, o AP aí conseguiu entregar uma banda de aproximadamente 80 megas full duplex. Olha só, pessoal, no meu ponto de vista, um dispositivo que te entrega 80 megas full duplex ou 140 megas, 150 megas de banda no enlace, com um custo na casa aí abaixo dos R$1.000, no meu ponto de vista, é um mega produto, tá? É difícil querer conseguir algo mais barato que isso, pessoal. É muito, muito barato. É extremamente barato isso.
ter essa qualidade, essa quantidade de features, todo esse desempenho, um software em HTML5 como esse, uma análise espectral em real time, ter tudo isso, pessoal, e custar abaixo de R$1.000 é muito barato, pessoal. Vale realmente a pena, tá? Vale muito a pena. Então é isso aí. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho para vocês do nosso iOS 7. O iOS 8 traz algumas novidades, mas está em beta ainda, por isso eu decidi não colocar para vocês, tá? A gente consegue avaliar o lado remoto também e o lado local e ter toda a leitura de sinal. A gente consegue avaliar o lado remoto aqui também, sem problema algum, e ter uma noção total de como é que está a nossa operação. Ou seja, o AC realmente traz toda uma novidade no quesito software para a gente. Não tem praticamente nada a ver com a linha M. É um novo produto, é um novo software, é inovador, pessoal. Nós não simplesmente tiramos um chipset N e colocamos um AC. Nós criamos todo um novo produto. O Renato perguntou de novo a mesma pergunta, eu vou responder para ele agora. A pergunta do Renato é a seguinte, pessoal. É necessário especificar slot de tempo para todos os clientes ou só o fato de ter Max habilitado é necessário? Renato, veja, o Air Max por si só ele é habilitado no AP, não no cliente. No cliente, se você define a prioridade entre low, medium e high, ele só define a quantidade de slots que vai ser determinado para aquele cliente. Por padrão, o recomendado é nunca alterar isso no cliente. Sempre deixa em none, né, em desabilitado no cliente e habilitado somente no AP. Você não precisa mais nada além disso para conseguir operar com o Air Max. O Sandro Ferreira perguntou se o Rocket AC Prism já vai ser disponibilizado nos Estados Unidos. Sandro, nos Estados Unidos, se eu não me engano, já foi entregue um lote inicial, tá? É política da UbiKit entregar sempre um lote pequeno para os Estados Unidos no começo, e logo em seguida a gente abre em larga escala. Então eu acho que o Rocket AC Prism deve chegar no Brasil entre janeiro e fevereiro já. Cleiton, não tem nada a ver um cliente AC e um cliente em um iMac. São tecnologias diferentes e elas não interoperam. Alex, você podia ser um pouco mais específico na sua pergunta? Você precisa fazer upgrade nas células Base Station? Se for em relação a multiponto, sim. Você tem que trocar o Rocket 5 M5 por Rocket 5 AC, tá? E aí você atualiza o firmware dos clientes para iOS 6 e atualiza o firmware do AP para iOS 8. Pode usar a mesma antena. Obviamente, pessoal, que eu indico sempre estar utilizando as antenas AC, tá? Aquelas que possuem blindagem lateral, melhor relação frente-costas, um feixe mais estreito. Você consegue setorizar melhor, você consegue ter uma diretividade maior no seu atendimento. Renata, a versão 6 do firmware já está disponível no fórum beta. Está na versão 4, se eu não me engano. E a versão 8 para o AP já está na beta 3, se eu não me engano também. Já pode atualizar sim, Arthur, para 8, mas veja, não é uma versão estável, tá? Então, caso você encontre algum bug ou alguma intermitência, é sempre interessante que você nos reporte e, caso necessário, faça um downgrade. Alex, a gente está esperando um throughput de aproximadamente 100 megabits por segundo por AP com o Rocket 5AC Prism, tá? Uma célula considerando 4 APs, 400 megabits de throughput. O César está perguntando em relação ao Air Control. César, a gente está trabalhando numa plataforma nova de gerenciamento, a gente está fazendo alguns upgrades no Air Control sim, tá? Mas a nossa nova plataforma de gerenciamento vai ser o Air CRM. A gente está trabalhando nela, eu acredito que até provavelmente meio do ano que vem nós tenhamos alguma coisa mais estável. O Jean perguntou em relação a C-Lite, qual que é a banda no multiponto. Jean, olha, se for um canal limpo, praticamente é a mesma do AC Prism, tá? O que muda do AC-Lite para o AC Prism é a existência, é a ação do Air Prism. Deixa eu voltar para a apresentação, pessoal, porque o nosso tempo está acabando.
Então a gente já fez o demo com o AC e eu vou compartilhar alguns casos de sucesso com vocês, tá? O Peter Kranz, que é um ISP, chama Unwired, né? Não cabo, na Califórnia, nos Estados Unidos, já está utilizando o AC. E o que ele tem pra gente dizer é, ele montou os APs em um ambiente de alta densidade em Berkeley, ele possui um colocation com outros 20 rádios, e ele viu um aumento de desempenho no AP dele de 25 para 60 megas, utilizando canais de 20 MHz. E aí, ele postou a foto de um cliente dele pra gente, como a gente pode ver, a capacidade de 120 MB de TX, do AP dele, né? 120 MB de TX e aí 71 MB de RX. Ele mandou pra gente a foto, né, dos clientes dele. Como vocês podem ver, o cliente com menor capacidade está em algo em torno de 90 megas. E nós temos o caso também do Chuck Hogg, que é um outro ISP em Kentucky, nos Estados Unidos, que ele compartilhou com a gente também. O desafio dele era mais interessante. Ele quer competir com a empresa de cabo, que chama Time Warner. Eles trabalham com cabo coaxial lá, rede híbrida, usando o DOCSIS. Ele está vendendo 50 MB down por 10 MB de up, contra 50 MB down por 5 MB de up da Time Warner. Ele está conseguindo vender por $50 por mês, devido ao baixo custo dele, versus $120 da Time Warner, né? Que o cabeamento é realmente bem mais caro. A Shelby Broadband está vencendo a Time Warner nesse quesito, tá? A atual instalação dele são 2 Rockets a 160 graus, todos operando em 20 MHz. Ele notou uma maior estabilidade e os instaladores estão bastante entusiasmados com a praticidade da instalação utilizando o rádio versus cabo. Então ele mandou pra gente aí um print screen de um cliente dele, né? Como vocês podem ver, é de um AP dele, é um Rocket AC ponto multiponto. Olha aí, com menos 63. E esse aqui, pessoal, um outro caso de sucesso muito legal que eu vi compartilhado na nossa comunidade, que eu fiz toda a questão do mundo de compartilhar com vocês. Esse operador já está utilizando o Rocket 5AC Prism, como vocês podem ver, ele é mais ovalzinho em relação aos outros Rockets. E a setorial que ele está usando definitivamente é uma setorial AC também, só não sei dizer se ela é 22 ou 21. E ele mandou para a gente o quadro de clientes dele. Como vocês podem ver, quase todos os clientes estão operando em 8x, apenas alguns em 6x. E detalhe, esses clientes em 6x, pessoal, são clientes 5.8, são clientes N, não são clientes AC. Ou seja, esse AP está interoperando entre clientes N e clientes AC. A única diferença, pessoal, entre N e AC é que o N consegue chegar até 6x e o AC em 8x. É óbvio que a gente consegue ter um desempenho melhor em 8x, mas não justifica o suficiente para não haver a interoperabilidade entre N e AC. Então, olha só que legal que ele mandou para a gente. Ele fez um teste de banda em um cliente dele AC e ele conseguiu 94 megabits de down. E ele fez um teste de banda no cliente dele que é N. Se eu não me engano, ele falou que é uma PowerBeam 300 de 22 e ele conseguiu 55 megas, pessoal. É muita banda. É muita banda. Ele, inclusive, mencionou no tópico que ele estava pensando em vender planos de 100 megas já, devido ao alto desempenho de AC com AC. Então, realmente, vale muito a pena. Vamos focar bastante nisso. 2016, eu acho que está chegando para todo mundo. O país, a crise econômica está afetando todo mundo, eu sei disso. O dólar está em alta, eu também sei disso, tá? Mas eu acho que em momentos de crise são momentos interessantes para a gente conseguir se levantar e se destacar também. Então, vamos tentar dar o melhor da gente. Eu acho que não justifica mais estar comprando só produto N. Se nós temos excelentes produtos AC com um custo-benefício maravilhoso já no mercado, como o Lightbeam AC. Então, eu estou apostando muito que o ano que vem é o ano do AC, é o ano de nossos provedores podermos vender aí 10, 20, 30, 40, 50 megas de banda, tá? E não ficarmos presos aos 3, 4, 5, 10 megas de hoje. Então, vamos vender banda, vamos entregar a banda. A Ubiquiti está aqui para isso, para colaborar com vocês, para ajudar vocês. Eu estou à disposição, o Salvador está à disposição, o Sten está à disposição. Basta nos contactarmos, vocês podem enviar e-mails, entrar em contato via fórum, via website. Nós temos a nossa comunidade nacional agora, que é o Fórum PT, que é muito legal. Eu acho que todo mundo tem que participar. Quanto mais usuários participando, mais rico fica o nosso país, mais rico nós ficamos em conhecimento e compartilhando informações, tá? Eu sei que é um tanto quanto cultural não compartilhar informação aqui no Brasil, porque isso é sinônimo de ganhar ou perder dinheiro. Mas, pessoal, vejam, quanto mais informação nós compartilhamos, mais nós entendemos, seres melhores nós nos tornamos, tá?
Então, vamos impulsionar bastante isso aí, tá? Vamos compartilhar com todo mundo, vamos contribuir com todo mundo, porque hoje você está ajudando alguém, amanhã você pode estar sendo ajudado. O link do fórum, o Aislan, é o fórum-pt.bnt.com. O Aislan está perguntando, a realidade do Brasil é diferente. O Aislan, você quer saber 25% do quê? O 25% de throughput no ponto multiponto, se for assim, hoje com N, a capacidade máxima gira em torno de 25, 30 megas por AP, tá? Isso é o que a gente consegue ver. Alguns casos muito raros, onde a célula é muito boa, o cliente consegue 40, 50 megas de throughput. Mas de modo geral, gira em torno de 25, 30 megas, tá? Já com AC, você consegue atingir essas velocidades que eu estou expondo para você aqui. A gente consegue isso real. 25 megas de throughput real não é um problema hoje. A grande maioria consegue isso. Isso não é um problema hoje em dia mais. Difícil hoje é atingir velocidades maiores que isso. Tá? Eu estou falando do AP, o throughput total. Vender banda para clientes, de um modo geral, hoje a velocidade média, pelo que eu avaliei, são 5 megas. Já com o AC a gente consegue entregar bem mais bandas que isso. Existem alguns provedores aqui em Goiás que eu conheço que estão entregando 10 megas já para os clientes utilizando o N. Mas eles restringiram o raio máximo de cobertura a 1 km. Olha aí, o Fernando Souza está dizendo que vende 15 megas usando o N. É possível. Não é impossível. Aislan, veja, para N, a velocidade para N seria 10 megas. A velocidade para AC eu posso te garantir que supera isso com tranquilidade. Eu espero que a gente consiga entregar 20, 30 megas com muita tranquilidade utilizando AC. Utilizando N, já tem empresas entregando 10, 15 megas hoje. Sem problema algum. Olha aí. Um monte de gente está dizendo aí que está entregando 10, 15 megas, considerando clientes até 1 km da célula. Então, realmente é possível, tá? Não é impossível. Impossível é um pouquinho mais que isso. Então é isso aí, pessoal. Vamos para a sessãozinha de perguntas e respostas para a gente estar encerrando. Meu tempo já está praticamente estourado, 5h30. Alguém tem mais alguma pergunta? O Neto está perguntando de PTB e Wi-Fi. Neto, infelizmente, PTB e Wi-Fi são coisas que não condizem, tá? E PTB é um produto que a gente gasta hoje no canal HD, algo próximo de 10, 12 megas de throughput, então não faria sentido. Somente em fibra e PTV. O Rodrigo está perguntando em relação às homologações. Olha, em relação às homologações, pessoal, o Rocket 5 AC Lite já está homologado. A gente está dando sequência no PTP, no PTMP e no AC Prisma. Eu acredito que em janeiro nós já tenhamos homologados ele, tá? Na linha AC. O NanoBeam 5AC19 já está homologado e a gente já vai começar a trabalhar no Lightbeam 23 AC na homologação dele também. O Yuri está perguntando em relação ao setor HD com 3 APs. Realmente existe esse setor, não mencionei dele agora porque eu não estava com muito tempo, mas no nosso webinar de janeiro eu vou focar bastante em alta densidade. Aí eu vou falar de AirMedic, vou falar de setor HD, vou falar de tudo isso. Alex, se eu fosse você, realmente esperaria o Rocket 5 AC Prisma. Eu acho que vale a pena. O Neto tá perguntando dos painéis AC. Sim, o painel AC 2160 já está homologado. A homologação do 2245 está saindo em janeiro. Alex, a previsão é de janeiro e fevereiro, com certeza. Thales, eu não tenho ainda o MRSP do AC Prism, tá? Mas eu acho que vai girar algo em torno de 200 e poucos dólares, 220 dólares, ou 200 dólares, quem sabe. Algo próximo disso aí, tá? Pode jogar entre 200 e 250 dólares. Esse é o meu chute pro preço do AC Prism. O Aislan está perguntando em relação à homologação, se a homologação é feita pelos distribuidores ou pelo Ubikit. Aislan, a Ubikit está tratando diretamente disso aí já hoje, tá? Das homologações. Eu cuido disso particularmente.
dessas homologações. Toda e qualquer homologação nós tratamos diretamente hoje, tudo passa por nós aqui no Brasil, os distribuidores não estão envolvidos nas homologações mais. Eles simplesmente compartilham o selo conosco, né? Nós compartilhamos o selo com eles, na verdade. Alex, olha, a ONU também, o Alex está perguntando o que a gente pensa em fazer para viabilizar a CPE contra a ONU. Ambos os produtos são vendidos em dólar, Alex. Então, se a gente colocar o custo de uma rede de fibra versus um custo de uma rede de rádio, a diferença é gigantesca. O Bruno fez uma pergunta um tanto quanto interessante. Sobre o AirView na linha AC, como faz em tempo real? Ele acaba mostrando a frequência transmitida pelo próprio AP? Com certeza, Bruno. Ele escuta tudo que está presente no espectro, inclusive o chipset vizinho dele. O Eliel está perguntando que tem redes mistas. Eliel, infelizmente, quem tem rede mista não vai conseguir usufruir da tecnologia e dos benefícios do AC, tá? Para operar em AC, obrigatoriamente tem que ter o Air Max ativo. E em produtos concorrentes, eles não possuem o Air Max. O que eu te recomendo é monta uma nova setorial, migra os clientes do Bkit para ela e começa por ali, tá? Acho que é o mais fácil de se fazer. Você monta um novo POP e, enfim, acho que é a maneira mais simples de se fazer. Tá legal. É isso aí, então, pessoal. Vamos encerrar aqui, tá? Muito legal. Obrigado pela participação de todos vocês. Eu sei que tá chegando o Natal. Então, Feliz Natal a todos vocês, tá? Um próspero ano novo e que ano que vem seja o ano de AC e o ano de Ubikit. Em janeiro a gente tem um novo webinar. Conto com vocês. Um abraço. Até.